Oi, turma. Bom dia. Professor Luiz. Hoje a gente vai estar vendo um conteúdo de inglês do nono ano e a gente vai estudar o much e o many, certo? Antes de começar os slides da gente, essa videoaula, vamos ver as dicas de estudo, né? Procurar um lugar calmo, arejado, silencioso, colocar os fones de ouvido, se concentrar na aula e deixar o material sempre próximo a você para não ter aquela coisa de estar levantando e buscar material, prestar atenção à aula e vamos nessa. Nono ano, much e many. Much e many são quantifiers ou quantificadores. Much significa muito ou muita e many significa muitos e muitas, né? Quantificadores são palavras utilizadas para fazer referência à quantidade de algo, né? Para sabermos quando usar many e much, precisamos verificar se o substantivo ao qual o quantificador se refere é contável, né, que é countable, ou uncountable, que é incontável. Isso porque many é usado com contáveis e much com incontáveis. Nem tudo que é contável na língua portuguesa é contável na língua inglesa. Por isso é preciso ter cuidado para saber quando usar o many e o much. Quando usar many e much? Confira a explicação abaixo e saiba quando usar many e much. E entenda a diferença entre as duas formas, certo? Vamos lá. O uso do many. A palavra many é usada como substantivos contáveis e significa muito. Muitos, muita e muitas. Exemplos. They brought many bottles of soft drink for the party. Eles compraram muitas garrafas de refrigerante para a festa. Então a gente vai estar vendo aí que ele está sendo utilizado. They bought many, né? Tá aí o many. Bottles of soft drink for the party. Eles compraram muitas garrafas de refrigerante para a festa. There are many kids playing in the yard. Há muitas crianças brincando no jardim, né? Então o many está sendo usado aí antes de kids. They are many kids. Many students prefer to study in the morning. Muitos alunos preferem estudar de manhã. Importante: o substantivo usado após a palavra many deve estar sempre flexionado no plural, né? Então, vocês estão vendo aí que no exemplo tem, ó, there are many, né? Depois dele quem vem? Kids, que são as crianças, né? Então ele está no plural. Podia ser kid, criança, mas ele está kids, crianças. There are many kids playing in the yard. Há muitas crianças, né? Flexionado no plural, brincando no jardim. They bought many bottles of soft drink for the party. Eles compraram muitas garrafas, né? Que é bottles. B-O-T-T-L-E-S. Bottles, né? Que são garrafas. Tá flexionado no plural também. E embaixo, lá no último exemplo, a gente vai ter many students prefer to study in the morning. Muitos alunos, flexionado no plural, né? Many students, muitos alunos. Many, muitos. Students, alunos, no plural, preferem estudar de manhã. How many? Para perguntar a quantidade de algo contável, devemos usar a expressão how many, que significa quantos ou quantas. Então, quando você disser assim, how many, você está dizendo quantos ou quantas. Vamos lá para os exemplos, né? How many days did you spend in LA? Quantos dias você passou em Los Angeles, né? Então, a gente vai ver aí, lá da nossa regra. Significa quantos e quantas.
Então a gente tem aqui how many days, né? Quantos dias, né, você passou em Los Angeles? Então how many, quantos ou quantas. No segundo exemplo a gente vai ter how many times a year do you go to Brazil? Quantas vezes por ano você vai para o Brasil? Então a gente vai ter aí how many no começo. Vai ter times a year do you go to Brazil? Quantas vezes por ano você vai ao Brasil? How many está aí como quantas, né? Lá no primeiro exemplo, how many days did you spend in LA, né? Quantos dias você passou em Los Angeles, né? Então lá em cima ele está como quantos e aqui no segundo exemplo ele está como quantas. No terceiro exemplo a gente vai ter how many people will you invited for the party? Esse how many vai estar como quantas, né? Então, how many people will you invited for the party? Vai ser quantas pessoas você vai convidar para a festa? Não pode ser quantas pessoas, então vai ser quantas pessoas. Então você tem que ver como é que esse how many vai estar sendo encaixado em cada oração, certo? Você vai ter que identificar. Olha que pedi lá na prova de vocês, né? Identifique se o how many está sendo utilizado de forma correta, né? Então você vai ter que ver como a oração foi escrita e se ele é quantos ou se ele é quantas. E vai estar respondendo lá na sua prova. O uso do much. A palavra much é usada como substantivo incontável e significa muito ou muita, né? Exemplos: She put much water in the jar. Ela colocou muita água na jarra, né? Tá como muita, gente. Diferente lá do many, né? Que eram muitas, né? Então agora ele tá no singular. He drinks much coffee when he is working. Ele bebe muito café quando está trabalhando, certo? Então a gente vai ver que o much, né, ele está como singular e incontável. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. O importante, né? O substantivo usado após a palavra much deve estar sempre no singular. Então vamos voltar lá no exemplo. She put much, né? Ela colocou muita. She put, colocou muita, né? Então ele diz assim que o substantivo usado após a palavra much deve estar sempre no singular. O que é que está aí depois da palavra much? No primeiro exemplo, o que está depois da palavra much é water, né? Que é água. Então, water está na sua forma normal, ou seja, na sua forma singular. No segundo exemplo, a gente vai ter she drinks much coffee. Ela bebe muito café. Então, coffee está na sua forma simples, na sua forma singular. Então, ela é uma palavra que está sendo utilizada de forma correta após o much. I don't have much money, né? Então, o money aí, ele é uma palavra também que está no singular, né? Então, após o much, ele está sendo bem aplicado aí, ó. Much money, muito dinheiro, né? Mas o dinheiro não é dinheiros, né? Como a gente fala aqui no Brasil, né? Continuar. How much? Para perguntar a quantidade de algo incontável, devemos usar a expressão how much, que significa quanto, quanta. How much? Quanto, quanta. Exemplos. How much time do we need to get there? Quanto tempo precisamos para chegar lá? How much time do we need to get there?
Então a gente vai estar indo, ó, a observação ele diz assim, ó, a expressão how much também significa quanto custa, né? Quanto tempo, quanto custa para a gente chegar lá, né? Então você vai estar usando esse how much quando você estiver fazendo a referência a quanto custa ou quanto tempo. Segundo exemplo, a gente vai ter assim, ó, how much sugar do we have? Quanto nós temos de açúcar, né? Então a gente vai ter how much sugar. Quanto nós vamos ter de açúcar? Quanto nós temos de açúcar? How much milk should we drink a day? Quanto de leite devemos beber por dia? Né? Então, how much milk? Quanto de leite? How much? Quanto? Certo? E aqui eu vou deixar 3 questões para vocês fixarem, né, o conteúdo, certo? Vocês vão estar fazendo essa tarefa aí. Esses slides vão estar disponíveis no www.pequenospassos.com.br, ok? E vamos só ver as diferenças de novo das nossas palavras aqui, dos nossos exemplos, né? Então a gente vai ter aqui os quantificadores, foi o que a gente viu na aula de hoje. Esses quantificadores são palavras utilizadas para fazer referência à quantidade de algo. Para sabermos quando usar o many ou much, precisamos verificar se o substantivo ao qual o quantificador se refere é contável ou incontável, né? Se ele está no singular ou no plural também. Então, quando usar many e much, né? O uso do many. A palavra many é usada para substantivos contáveis e significa muito, muitos, muita e muitas. E tem uns exemplos aqui, né? Com esse importante, que o substantivo usado após a palavra many deve estar sempre flexionado no plural, né? Ou seja, ó, many bottles, many kids, many students, né? Tá tudo no plural. How many? Para perguntar a quantidade de algo contável, devemos usar a expressão how many, que significa quantos e quantas. Então a gente vai ter many days, many times, many people, né? Quantas pessoas, quantas vezes, quantos dias. O uso do much. No importante a gente vai ter o substantivo usado após a palavra much deve estar sempre no singular, ou seja, jamais plural para o que vem depois do much, né? Então a palavra much é usada como substantivos incontáveis e significa muito ou muita. Much water, né? Muita água, much coffee, muito café, e much money, muito dinheiro. How much? Para que serve? Para perguntar a quantidade de algo incontável, devemos usar a expressão how much, que significa quanto, quanta. Much time, quanto tempo. Much sugar, né? Quanto açúcar ou quanto temos de açúcar, porque ele está depois do sugar, né? Tem do we have. Então vai ter much milk, quanto de leite. Observação, a expressão how much também significa quanto custa, né? As atividades, e deixo aí o site para vocês estarem tendo acesso a esse slide, né? E a videoaula, certo? Não vamos ter páginas dos livros, vocês vão fazer apenas essas 3 questões, que é os exercícios que eu passei para vocês fixarem a matéria, ok? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.